Eu vou falar sobre o texto A Origem da Tradição Jurídica no Ocidente de Berman. Berman vai fazer aqui uma abordagem profunda sobre a Revolução Papal como evento histórico. Ele vai falar sobre as condições históricas que levaram à efetividade do evento, mas para além disso, ele vai analisar as características da personalidade do evento em si. Sobre as condições históricas, a gente tem nesse tempo uma autodeterminação do direito a partir de povos, clãs e tribos, de normas predominantemente não escritas. Mas mais do que isso, a gente tem a ausência de categorias básicas do direito, tais como juízes, advogados e até propriamente as escolas e as faculdades desse direito. A gente tem também, dentro dessas condições históricas, uma restrição da liberdade dos poderes da igreja, dos poderes eclesiásticos, pelos poderes seculares. A gente tem os reis e os imperadores, por exemplo, determinando quem seriam os bispos dessa época, que na tese da Revolução Papal deveria ser dever estritamente e unicamente da igreja. E é por isso também uma das caracterizações do nome dessa revolução, também sendo caracterizado como Guerra das Investiduras, que é justamente esse embate desses dois poderes pelo domínio de poder determinar os bispos, quem pode determinar quem serão esses bispos. Então, a gente tem também, dentro dessa Revolução Papal, vários anos de desgaste, de movimentação do Partido Papal para buscar a emancipação política, hierárquica e administrativa, já que esses poderes seculares se sobrepunham aos poderes da igreja várias vezes. Depois de 25 anos de movimentação, Gregório VII consegue declarar a supremacia política, hierárquica e administrativa da igreja. Então, é por isso também uma das caracterizações do nome de Reforma Gregoriana, por ter sido Gregório, o então Papa, o Papa à época, que conseguiu determinar essa supremacia política. Mas a partir disso a gente tem também então a Revolução Papal ela tinha como objetivo emancipar a igreja e reorganizar a igreja em si, mas ela também tinha uma tentativa de poder também intrínseca, inerente a essa própria revolução, que era, por exemplo, impedir o avanço dos muçulmanos do Oriente. Mas para além de tudo isso, a gente tem dentro da caracterização do próprio evento um caráter muito mais revolucionário do que reformista. E agora entrando na última caracterização da nomenclatura, que é a da Revolução Papal. A Revolução Papal, dentro desse nível, ele é muito mais revolucionário do que reformista para Berman. Por quê? Primeiro, porque tem um caráter muito mais de totalidade do que uma reforma, já que o próprio termo reforma sugere uma mudança mais substancial do que propriamente total. Uma mudança revolucionária, ela propõe uma mudança em todas as estruturas da coisa que está sendo revolucionada. A gente tem uma mudança na Revolução Papal, e uma mudança política, cultural, hierárquica, administrativa, linguística, artística, entre outras coisas. Mas mais do que isso, é revolucionária por causa da ação violenta e da ação rápida em que isso se estabelece. Há inúmeras ações violentas dentro da Revolução Papal e que agem com caráter de ação, muito mais de rapidez, para que essa revolução possa ser efetivada. E também no contrafactual de por que não ser reformista, porque o termo reformista também foi usado propositalmente pela igreja para suavizar os eventos de extrema violência que foi feito na Revolução Papal. Então também foi um dispositivo da própria igreja de suavizar e fazer meio que um esquecimento da ação violenta que foi feito nesse evento. E terceiro ponto, numa revolução papal, numa revolução, tal como na Revolução Papal, a gente tem um caráter de um ganho estimado para várias gerações, quiçá permanentemente. Algo também que aconteceu em que os papas buscavam esse ganho não substancialmente, não por um curto período de tempo, mas por várias gerações. Então a gente tem essa Revolução Papal como uma contribuição enorme tanto para a igreja como para a sociedade moderna, em que elas conseguiram essa emancipação política, conseguiram essa emancipação hierárquica administrativa, recebendo o direito, por exemplo, de determinar seus bispos, mas também o poder de depor reis imperadores, tais como eles fazem com Henrique IV. Mas mais do que isso, ele tem um extremo contributo, por exemplo,
para a própria lógica de organização da igreja, em que agora ela, por exemplo, diz não ao nicolaísmo, por exemplo, com padres e papas que possam se casar. Agora ela tem esse poder de reprovar isso, ela tem o poder de reprovar, por exemplo, as trocas monetárias de determinação de bispos, de padres, de papas, esse tipo de coisa. Mas mais do que isso, esse evento teve uma contribuição muito grande para a Idade Moderna, estabelecendo as escolas de direito propriamente ditas de uma forma organizada e fazendo o nascimento dos grandes sistemas jurídicos que nascem na Idade Moderna. E para além de tudo, a gente tem o nascimento dessa Idade Moderna com o pé direito, com o direito canônico.